O anime começa com o nosso protagonista chamado Yuto, que é um belo de um safadão. Entretanto, a capitã da equipe de atletismo interpreta isso como uma dedicação e esforço, por não entender o que esse bobalhão tá fazendo. Ela observa constantemente que o moleque tá fazendo exercício, com agachamento diante a parede, e por essa razão acredita que ele é um candidato adequado para integrar a equipe, mesmo relutando inicialmente, pois considera isso uma perda de tempo. Ele possui um instinto que faz que ele evite expressar suas opiniões, acaba sempre saindo bem involuntariamente, levando a aceitar a proposta. Após a aula, ele volta para casa com seu amigo Ponta e conta os problemas que enfrenta por não poder expressar livremente o que pensa. Então ele recomenda que o prota vá até a montanha, onde há uma estátua que dizem que se você rezar, ela tira o que você não deseja e dá para outra pessoa que realmente precisa, em troca de uma oferta que você valorize muito. O protagonista achava que ele estava brincando com ele, mas decide ir por via das dúvidas. E como oferta, leva sua boneca. Ao chegar à estátua, encontra uma garota que se assusta ao ver a boneca, pensando que era alguma coisa morta. Suas orações são atendidas e eles recebem apenas um bolinho de arroz e a alça de boneca. Eles não sentem nenhuma diferença, então o protagonista acredita que tudo foi uma farsa. No entanto, eles mal esperam o que aconteceria no dia seguinte. Na escola, o protagonista vê a garota mais famosa chamada Azusa, que estava dando fora em outro garoto da maneira mais cruel possível, como sempre. Mas o protagonista não consegue evitar ficar calado e acaba dizendo quase involuntariamente que não consegue acreditar que alguém tão sem graça está se fazendo de importante. Todos ficam chocados e até Azusa vai confrontá-lo, mas não diz nada demais. O protagonista percebe que é a mesma mina da montanha, mas agora ela é totalmente sem expressão. Eles não podem fazer merda nenhuma quanto a isso. A mina tem ideia de encontrar outras pessoas que têm o que eles rejeitaram e entregá-la. A Azusa também estava na enfermaria, então o protagonista a critica por ser tão barulhenta, mas não consegue falar mal da mina da montanha e acaba ficando de boa com ela. Então o prota percebe que seu instinto passou para a Azusa, com quem ele precisava agradar por ser tão herdeira de uma grande corporação. O protagonista decide convencê-la a devolver seu instinto, mas para isso ele precisa se aproximar dela. Declara que está disposto a estar com ela o tempo todo, como se fosse um cachorro. A Azusa não consegue evitar agradar o protagonista e acaba adotando como se fosse um animal. No dia seguinte ele passa o tempo seguindo a Azusa, pois agora precisa ser fiel ao cachorrão. No entanto, ele não está satisfeito com o que é agora, então convida a mina da montanha para um café de cosplays, que tem o tema de furries, e para surpresa deles, descobre que a Azusa trabalha lá. O protagonista aproveita a situação para ser tratado como um mestre pela primeira vez e até pede um serviço onde a Azusa tem que alimentá-lo na boca. No entanto, isso ultrapassa a paciência da outra mina, então ela o leva embora. Eles têm a ideia de se refugiar em um hotel do amor, mas era apenas para escapar da chuva. Infelizmente, o dono do hotel pensa que o protagonista quer fazer coisas erradas com a mina e acaba os perdendo de vista. Ao escapar, eles encontram a Azusa trabalhando em outro lugar, descobrindo que ela tem vários empregos e vive em um apartamento comum, diferente de sua imagem pública. Eles até reúnem evidências e fazem um filme para mostrar a verdade, mas a Azusa não parece se importar com o que descobriram. Então o protagonista diz que não pretende tornar isso em público. O prota pede a Azusa para parar de fingir que propõe algo no sábado, para mostrar os prazeres de viver como uma pessoa comum. A outra mina, ao ouvir sobre a situação de Azusa, fica irritada e decide segui-lo secretamente. Eles acabam em uma loja de vestidos de noiva. Em seguida, é uma clínica de abortos, o que não agrada a Azusa, fazendo pensar que o protagonista está fazendo algo meio estranho enquanto ela dormia. A outra mina, que vamos chamar de Montanha, revela sua presença para explicar não é isso que estão fazendo, resultando em uma discussão sobre quem conhece melhor o protagonista. Eles continuam a situação com a Azusa, descobrindo que ela é habilidosa em videogames. O protagonista pergunta a Azusa se ela gostou de experimentar a vida pobre, sugerindo a ela que não vê desvantagem quando se está com amigos. Esta observação incomoda a Azusa, porque ela não considera o protagonista como um amigo. Enquanto isso, o capitã encontra o prota e a montanha em uma situação, ficando irritada por ser a irmã mais velha da mina. Ela teme que o protagonista possa estar fazendo algo errado, pois ele é conhecido como um safadão. Então eles não têm outra opção, a não ser correr por suas vidas. A mina impede o protagonista de usar força bruta e volta para Azusa. Isso se prova correto, pois ela encontrou seus antigos amigos e estavam fazendo algo para ela, acreditando que estava tão sozinha que veio sozinha para a sala de jogos. Isso faz com que Azusa perca toda a confiança do protagonista e a montanha, que afirmam ser seus amigos. Ela se fecha em um quarto igual uma depressiva e se recusa a ver o protagonista e a montanha. E para piorar, o protagonista não sabe o que dizer quando vê de frente, pois se preocupa com ela. No entanto, sua verdadeira motivação é recuperar seu instinto de doidão. Então, a mina recomenda que ele diga o que sente no momento, mesmo que se arrependa depois. E ele procura as antigas amigas dela, ansioso para compreender as circunstâncias que levaram a Azusa a se tornar uma pessoa reclusa. Ao conversar com as amigas de Azusa, o protagonista descobre um passado marcado por bastante provocações e zombarias, determinando a ajudar a Azusa. O protagonista decide confrontá-la pessoalmente, independentemente do resultado. Ele compreende a importância de ser uma presença solidária, mesmo que isso signifique enfrentar a dor que a Azusa guarda tão profundamente. Essa atitude mostra o quão significativa é a preocupação do protagonista pelo bem-estar de Azusa, pois ele não hesita em buscar apoio externo para proporcionar a ela um suporte necessário. A Azusa decide confiar e devolve seu instinto, embora ainda tenha dúvidas sobre o que acontecerá a partir de agora. No dia seguinte,
seguinte, a Montanha relembra quando conheceu o protagonista, um momento em que duvidava de sua capacidade de fazer o que gostava, cuidar de crianças em idade inicial. No entanto, o protagonista não viu isso como um defeito, mas como algo que ajudou a melhorar as máscaras que eles usavam para esconder suas expressões. Então ela pode ajudar nessa área nos bastidores. Nos bastidores, o protagonista sugere que ela poderia até ser uma instrutora de atletismo, pois é habilidosa, mas Montanha não quer ficar perto de sua irmã. O protagonista se pergunta por quê e ela revela que não se dá bem porque a capitã a odeia. Quando seus pais faleceram, ela se tornou muito dependente de sua irmã e não lhe dava tanta atenção, ficava apenas chorando. Então ela decide perder suas expressões faciais para não ser um fardo. No dia seguinte, o protagonista se junta à equipe de atletismo novamente, mas é ameaçado por ter saído em uma citação. Ele tenta perguntar à capitã por que ainda não se dá bem com sua irmã, mas ela se recusa a compartilhar sua vida pessoal com ele. Após as aulas, a Montanha diz ao protagonista que agora é sua vez de ajudá-la a recuperar suas emoções, mas ela quer ajuda em outras coisas primeiro. Eles vão ao shopping comprar fantasias, e o protagonista faz piadas sobre um traje de banho que Kiko leva a sério. Ele tenta impedi-la, mas quando decide, ela já estava em plena troca, então ele acaba vendo o tesouro. O protagonista se desculpa por entrar sem avisar, mas a mina não o culpa, pois sabia de antemão que ele era um pervertido, e ainda assim abaixou a guarda. Além disso, sua ajuda é realmente útil para ele como pervertido, pois ele queria compensar sua falta de expressões com uma roupa bonita para quando fosse estar com as crianças. Em seguida, ele acompanha até a casa e percebe que ela praticamente é a dona, mas ao entrar é pego pela capitã, que não pode permitir que um irmão gêmeo do protagonista se envolva com sua irmãzinha. Este último fica irritado e diz que não tem como intrometer no que ele faz com sua irmã, mas a capitã diz que tinha seus próprios motivos. Resulta que ela queria ter um futuro e para isso precisava romper laços com as Kiko, porque ela sempre chora quando as coisas ficam difíceis. O protagonista diz que esse pensamento fez com que perdesse expressões, mas a capitã não acredita na lenda do gato e acha que sua Kiko amadureceu, então decide destruir a estátua para que pare de falar. Uma mulher tenta detê-la, mas só ganha um golpe que deixa desmaiada. Ao acordar, a mina pede para que não se envolva mais, pois ela não precisa mais de suas expressões. Ela diz que não importa o que os outros pensem sobre sua falta de expressões, desde que o protagonista saiba, está tudo bem, e ela consegue recuperá-la. Ela sabe que o protagonista não teria mais motivo para ficar ao seu lado se não pudesse recuperar seus sentimentos, então quer permanecer assim, para que estarem juntos. Mesmo sabendo que ele não vê de uma maneira que ela gostaria, no dia seguinte, ela pede ajuda a Suza para investigar o plano da capitã, pois queria lutar com os sentimentos da Montanha graças a Suza. Então ela vai até a colina desafiar a capitã, usando a estátua para forçá-la a duelar, após ouvir o protagonista queria se tornar seu novo irmão mais velho. Isso irrita muito a capitã, e ela espanca para deixá-la claro. Ela também conhece tudo sobre sua irmã, e a ama mais que qualquer outra pessoa do mundo. Por isso, a mina sai de seu esconderijo e interrompe a briga. Yuto expõe os planos do futuro da capitã, pois por mais que ela diga que a ama, planeja estudar no exterior e deixá-la sozinha. Então a capitã revela suas verdadeiras intenções. Ela fez um juramento diante a estátua do gato, para estar sempre com a Montanha, e é por isso que queria ir para Massachusetts, onde o casamento entre mulheres é aceito. Para isso, ela precisa romper seus laços para que pudesse se casar. A minazinha diz que isso é um crime, e até perder suas emoções diante a estátua por não romper seus laços com ela. Então a capitã obriga a estátua a devolver o bolinho que contém essas expressões. A minazinha esquece de compartilhá-lo, como da primeira vez que fizeram o juramento na estátua. Yuto pergunta se ela está certa, e a Montanha revela seu nome, que é Kiko. Ela não tem arrependimentos, já que é sua querida irmã de qualquer forma. Depois disso, Kiko se afasta do protagonista, porque não tem mais vontade de recuperar seu sentimento. E como se não bastasse, meses depois de não terem muita comunicação, o protagonista enfrenta um problema maior, já que sua casa desaparece completamente. Enquanto isso, a Azusa estava em Yokiwawa, super ansiosa, porque achava que o protagonista ligaria para ver como ela estava. No dia seguinte, Kiko descobre que o protagonista está dormindo num depósito, e ele conta que toda sua casa foi transportada para lá, por alguma razão suspeitando que a estátua do gato seja o responsável. Para confirmar, ele precisa descobrir mais sobre a estátua. Mais tarde, o protagonista tenta fazer que a capitã desfaça seu desejo, explicando que deixaria o vazio no coração de Kiko se ele desaparecesse. No entanto, ela não está disposta a deixar as coisas como estão, preferindo que o mundo desapareça antes que perca outro membro de família. O gato concede seu desejo, causando colapso no depósito. Eles retornam à casa, que supostamente voltou ao normal depois do desejo, mas a tempestade continua, impedindo de chamar alguém ou assistir à televisão. Eles ficam em casa sem poder fazer nada. Kiko traz um jogo de cartas, mas a capitã quer verificar a casa para garantir que não haja vazamentos. Descobrem que a casa está desmoronando devido à inundação, então começam a levar as coisas para o segundo andar, para passar a noite lá. No entanto, as goteiras tornam-se impossível de ficar, e a capitã quer verificar a sala secreta, tem o mesmo problema. Kiko se surpreende ao descobrir que o protagonista conhecia a existência dessa sala. A capitã percebe que estragou tudo e tenta fazer todos esquecerem o que disse, mas é tarde demais, e todos descobrem que seu quarto de adoração da Kiko. Kiko destrói tudo, deixando a capitã em estado de choque, e o protagonista aproveita para colocar todas as coisas no lugar, ao ver o altar da família falecida de Kiko ajoelhando-se para orar. Ele agradece a bondade de suas filhas por lhe oferecerem um lugar para se refugiar, surpreendendo a capitã, já que não muitas pessoas se ajoelhariam diante ao altar de outra família. Ao sair, percebem que a inundação está piorando, e o protagonista pede à capitã que desfaça seus desejos, pois pode ser a razão do caos. A capitã acredita no protagonista, mas o clima não se ajusta. Mesmo que o protagonista perceba que o armazém está se reconstruindo,
notificação, indicando que o desejo foi desfeito. Ele recebe uma ligação de seu amigo, que está confuso, porque a escola deveria estar fechada devido ao clima, mas na casa do protagonista está um clima de verão, confirmando que isso é um resultado de um desejo. Kiko quer falar sós com o protagonista, e ao questionar por que ela faria algo sozinho, ele revela que queria resgatá-la da solidão que estava sentindo. Kiko aceita ajudar sem fazer mais perguntas, pois compreende bem o que está sentindo. O protagonista, sem rodeios, admite que sabe que seu desejo está causando tudo. Isso pede para que Kiko desfaça seu desejo. Ela pede para que seja seu irmão de verdade, para que possam estar juntos o tempo todo. O protagonista se recusa, mas tenta convencê-la de que ainda não podem se encontrar em sua casa para jogar cartas, mesmo sem serem familiares. Kiko reflete sobre isso e concorda em restaurar tudo à normalidade. O protagonista decide esclarecer as coisas com a capitã, pois não pode continuar com os planos de sedução. No entanto, ela interpreta mal o pedido de desculpas dele e oferece torná-la parte da família. Mais tarde, ela lhe dá um beijo na bochecha para deixar suas intenções ainda mais claras. A Azusa testemunha isso e vai correndo até a estátua, desejando que quando o protagonista voltasse à vila, ele fosse uma pessoa completamente diferente. Desde então, o protagonista percebe que é reconhecido de longe, mas Kiko não quer fornecer muitos detalhes. Em seguida, ocorre uma mudança do assunto e Kiko pede ao prota que seja seu parceiro para praticar corrida de revezamento. O protagonista aceita, mas uma garota cai do céu e chama Kiko de Oni-chan, coisa que todo doente de anime faz. Isso deixa Kiko com ciúmes e ela se afasta. O protagonista tranquiliza e descobre que a garota é a irmã mais nova de Ponta, chamada Amy. Ponta pede ao protagonista que cuide de Amy por um tempo, pois precisa resolver algumas coisas na escola, mesmo que o protagonista tenha concordado inicialmente e percebe que havia combinado de falar com Kiko. No entanto, decide ajudar a Ponta, que havia perdido seu coelho. O protagonista pede ajuda a Azusa e acaba ficando preso no ginásio. Eles a libertam e ele revela que viu a capitã beijando o Prota. O Prota esclarece a situação, mas a Azusa quer uma reconciliação, sugerindo um beijo. O Prota recusa, mas concorda um aperto de mão. Mais tarde, durante a competição de natação, Amy revela que pediu os desejos por diversão. No entanto, ela fica chateada quando o Prota percebe sua verdadeira intenção. Ela deixa claro o desejo de reconciliar-se com uma pessoa próxima e que visitará a competição de atletismo à noite. No dia seguinte, o protagonista ajuda a Ponta a recuperar seu coelho, mas ainda não consegue lembrar completamente da relação com a Amy. Durante a competição do atletismo, Amy desfaz todos os desejos, causando uma série de doideira. O Prota tenta falar com ela, mas ela esquece de tudo. E daí ela menciona de ter conhecido uma pessoa que sempre sorria e pergunta se é a única que se esqueceu. À medida que o Prota começa a se recordar, a Azusa começa a contar a história de um príncipe feliz, qual as pessoas usavam outras como ferramentas para alcançar um final feliz. O protagonista percebe que ela não é a Azusa de verdade, mas sim o Deus Gato possuindo a Azusa. Ele fica surpreso que tenha percebido, então o Deus Gato pergunta ao protagonista o que ele quer fazer. Deixar o Deus Gato permanecer no corpo de Azusa ou desfazer todos os desejos, fazendo com que Amy desapareça com ele. O protagonista se recusa a perder qualquer uma das duas e felizmente lembra as palavras de Azusa quando o Deus Gato não estava controlando, correndo em direção a ela. O protagonista a beija para libertá-la do controle do Deus Gato. Graças a isso, tudo volta ao normal e eles podem continuar suas atividades conforme planejado. Amy pode se divertir novamente ao lado do protagonista, o que não agrada muito a Kiko, mas ela lida com isso. Houve alguns efeitos colaterais, como a estátua do gato que desapareceu e a Kiko parou de falar com o Prota. Além disso, a Azusa se apaixonou perdidamente por ele, e a capitã do time de atletismo, chamada Mei, também desenvolve uns sentimentos pelo protagonista, o qual ele acha pervertido. Mais tarde, o protagonista vai falar com a capitã para saber por que ela está faltando nos treinos, mas ela lhe diz que não estará com ele para sempre, então ele precisa se dar bem com Mei. De volta para casa, o protagonista recebe uma mensagem de sua Kiko, que quer falar com ele. Ao chegar em casa, encontra Kiko brincando com sua boneca. Ele se junta a ela e até entra na boneca, o que deixa Kiko irritada. Quando Kiko vai embora, o protagonista encontra uma carta de sua cama. A carta menciona algo sobre a Itália, deixando curioso. Durante o fim de semana, ele não consegue deixar de pensar na família, e Amy o encoraja a fazer o que precisa fazer. O protagonista aproveita esse apoio e pergunta diretamente na casa de sua mãe. Infelizmente, apenas a capitã está em casa, e ele não tem intenção de contar algo tão pessoal para ela. Então ele diz a ela que é seu irmão gêmeo, o que deixa louca. Depois de se acalmar, ele conta que seus avós estavam chamando para a Itália, porque segundo eles, a mãe delas não viveu por muito tempo com elas. No entanto, a capitã tem memórias claras de ter vivido quase toda a sua vida com sua mãe. Ela quer prova para acreditar no que ele diz, mas ele só tem fotos de sua Kiko. Apesar disso, ela sente uma sensação familiar ao ver o álbum de fotos de infância do Prota. Ela acredita que talvez eles se conheceram antes, o que pode haver respostas ali. Infelizmente, não consegue encontrar nada e ela fica depressivinha. Além disso, fica chateada por não se lembrar de nada do passado quando era criança. Então a ideia de usar o desejo para voltar no tempo surge quando o Deus Gato o ouve. Ele se alegra porque esse desejo é perfeito para se livrar da Kiko. Então ela realiza o desejo do protagonista e vai junto para tentar salvá-la. Ambos percebem que voltaram 10 anos no passado. O protagonista fica surpreso ao ver que era muito educado quando era bebê. Quando perguntado sobre a mãe de Kiko, ele fica chocado ao descobrir que ela não é tão amigável quanto nas fotos. Mesmo assim, durante a visita, ele percebe que as waifuzinhas estão indo visitar a casa para conversar com sua mãe. A capitã está chateada porque a mãe não apareceu e a waifuzinha pequena critica a capitã por ser tão complacente com ela, apesar de ser tão dura com sua mãe. Isso deixa a capitã tão irritada que começa a tirar pedras nela. O protagonista intervém, tentando explicar a situação, mas a waifu pequena rejeita e pede para que não chame mais de mamãe. A waifu pequena de Azusa sugere que, em vez de discutirem, joguem um jogo que
ela inventou. O jogo consiste em encontrar um tesouro e o protagonista participa, apesar das reticências iniciais da capitã. Enquanto procuram pelo tesouro, a waifuzinha de Azusa pede a todos que compartilhem algo que deseja esquecer. A cada um compartilha suas preocupações e sentimentos. Durante o jogo, o protagonista encontra uma versão mais jovem de sua Kiko, que revela que sempre observou desde que eram criança. Finalmente, encontra o tal tesouro, que resulta ser um brinquedo antigo quando era criança. Este achado traz lembranças e emoções à capitã, que se desculpa por seu comportamento anterior. O protagonista tranquiliza, dizendo que está tudo bem, que compreende seus sentimentos. A capitã e suas filhas reconciliam suas diferenças e a waifuzinha de Azusa desfaz o seu desejo, trazendo de volta ao presente. Antes de partirem, a capitã, repleta de gratidão, dirige-se com o protagonista ao expressar seus sentimentos de apreço e decide selar esses momentos com seu gesto carinhoso, presenteando o protagonista com um beijo na bochecha. Tratado mal, o protagonista fica cansado de ouvir os lamentos dela e, mesmo sabendo o que acontecerá, concorda que a capitã deve recuperar suas memórias. O desejo é cancelado sem que a Kiko diga nada. A mãe passa seus últimos momentos com seus 3 filhos, já que o protagonista se tornou parte da família. A Kiko começa a entender o que aconteceu. No entanto, a Kiko não está satisfeita com o resultado e o protagonista tranquiliza, dizendo o mesmo, e ele não quer esquecê-la, que quer estar ao seu lado para que nunca se torne apenas uma lembrança. Ela pede para ele provar isso com ações e, ao fazê-lo, eles começam a namorar. Mesmo assim, o protagonista quer estar com todos os seus amigos, pois eles também são importantes. Se você gostou desse anime, parabéns! Deixa bastante like e se inscreva. Se você não gostou também, deixa bastante like e se inscreva também, porque eu não entendi nenhuma desse anime, mas tamo aí. Muito obrigado por sua presença até aqui, valeu e até a próxima!